Bom, para essa palestra, e fazendo jus ao nome desse evento, né, Seminários Charles Darwin, vou falar bastante de história natural, afinal de contas, Charles Darwin foi um dos maiores naturalistas, mas sobre um tema absolutamente atual e que, a meu ver, está na vanguarda dos estudos de dispersão de semente, que é o tema da especialização. Especialização em sistemas de dispersão de sementes. Quando eu falo em especialização, eu vou usar essa figura aí que vocês provavelmente já viram em alguma aula. Isso é uma rede de interações aqui do campus da Unesp. Vocês têm do lado esquerdo espécies de plantas representadas pelos retângulos verdes, do lado direito aves, que aqui no campus consomem esses frutos, né? Representadas pelos retângulos amarelos. E as linhas conectam esses dois parceiros, né? Ou seja, mostrando as interações entre eles. O que eu estou me referindo aqui à especialização, é o que a gente pode ver aqui, um pontinho vermelho aqui está muito pequeno, mas aqui na base dessa figura. Aqui vocês têm uma planta ligada a uma única espécie de árvore. Ou seja, isso é uma relação especializada. Tá? Um parceiro ligado a um outro parceiro e a nenhum outro. Tá? Isso é muito importante na natureza. Muito importante. Aqui tem um exemplo que o professor Mauro Galetti, que está ali, conhece bem, que envolve as cutias e os jatobás. Vocês conhecem esses dois parceiros, né? Os jatobás são frutos anacrônicos, ou seja, no passado eram dispersos por uma maior variedade de organismos da megafauna, hoje já extinta, porém atualmente apenas as cutias, ou com muita frequência as cutias, dispersam as sementes de jatobá. De maneira que temos aí uma relação especializada, e forçosamente especializada em função da eliminação dos dispersores do jatobá do passado. De maneira que, em áreas, e aqui vocês têm 5 áreas listadas na tabela, onde há cutia, essas 3 primeiras aqui, a gente encontra muito pouco fruto de jatobá embaixo das árvores e muitas plântulas de jatobá crescendo, ou seja, a dispersão é efetiva. Onde não há cutias, muitos frutos ficam caídos embaixo da árvore sem serem removidos, as sementes sem serem removidas, e pouquíssimas plantas. Portanto, o jatobá depende muito da cutia para ser disperso. E isso vai além. Aqui está uma relação muito interessante envolvendo tucanos e mandovis do Pantanal. Tucano é o tucano toco, que a gente conhece daqui. Os mandovis são árvores da família malvácea, também chamadas de xixás, e que tem esse fruto bastante peculiar, que é um fruto grande, que se abre, expondo essas sementes pretas aqui, e no interior, milhares de pequenos espinhos no interior desse fruto. De maneira que, trabalhando lá no Pantanal, a gente descobriu que a maior parte das visitas de frugivoria feitas ao mandovi são feitas pelo tucano, por uma única espécie de tucano. E mais de 80% das sementes são removidas por esse tucano. Por quê? Bom, a gente só pode supor, porque tem outras aves grandes lá que poderiam remover essas sementes. E aqui talvez a chave seja a morfologia do fruto. Só o tucano com esse bico longo pode pinçar as sementes daqui de dentro sem ser incomodado pelos muitíssimos espinhos que o fruto tem em seu interior. De maneira que essa é também uma relação especializada, mas que tem consequências outras. Por quê? Porque no Pantanal, o mandovi é a única espécie onde a arara azul faz seus ninhos. É a única árvore grande o suficiente para produzir poucos buracos grandes o suficiente para abrigar uma arara azul. Portanto, a relação especializada que a gente viu entre tucano e mandovi tem
consequências não só para o humano, mas também para alguém que não tem nada a ver com essa relação especializada, que são as araras azuis. Muito bem. Se a gente olha para essas três interações bióticas, a gente vai perceber que há mais especialização, aqui um gradiente de especialização. A herbivoria tem muito mais relações especializadas, como eu estou definindo aqui, polinização menos e dispersão de sementes menos ainda, relações especializadas. Bom, para a herbivoria é fácil entender, porque há tantas relações especializadas. Né? Lembrando que por relação especializada eu estou me referindo à relação estreita entre uma ou poucas espécies de um lado e de outro da interação. Tá? Para a herbivoria é fácil entender isso. Né? Uma relação antagônica, se estabelece aquilo que normalmente se chama de corrida armamentista entre os dois lados. Ou seja, as plantas têm uma série de defesas químicas e morfológicas para resistir aos herbívoros, que, por sua vez, tem uma série de adaptações para vencer essas defesas. Isso, com o tempo, com o passar do tempo evolutivo, propicia a formação de relações bastante especializadas, de maneira que algumas lagartas, e não são poucas, se alimentam apenas de uma espécie de planta, ou algumas poucas espécies de plantas relacionadas. Né? Ou seja, relações bastante especializadas. No caso da polinização, a gente encontra também relações bastante especializadas. E, mais uma vez, fazendo jus ao seminário de Charles Darwin, aqui está um exemplo da orquídea de Darwin, que Darwin é uma orquídea de Madagascar. Darwin, olhando essa morfologia da flor, previu que essa orquídea seria polinizada por um inseto com uma espirotroma longa, sem saber quem era o polinizador. Por que uma espirotroma longa? Seria uma estrutura necessária para introduzir essa estrutura longa que vocês têm aqui na flor e alcançar o néctar que está na base dessa estrutura. Anos mais tarde, finalmente, se chegou ao polinizador, e de fato é essa mariposa que está aí do lado direito, com essa espirotroma extremamente longa. Portanto, a previsão do Darwin foi confirmada depois. Essa é uma relação bastante especializada envolvendo polinização, assim como outras relações especializadas. A gente pode encontrar esses sistemas de polinização. Quando chega em dispersão de semente, a gente não vai encontrar isso. Em geral, não encontra relações muito especializadas. E aí é preciso fazer uma distinção que existe entre uma distinção importante que existe entre polinização e dispersão de sementes, que talvez ajude a explicar por que, afinal, quando a gente estuda sistemas de dispersão de sementes, não encontra muita especialização. Na polinização, o pólen tem um alvo específico. Ou seja, o pólen deve chegar a uma flor, a uma outra flor, em geral, da mesma espécie. Portanto, ele tem um alvo para chegar. E, para que isso aconteça, flores desenvolvem uma série de recompensas e sinalizações para atrair polinizadores específicos, né? Para explorar o mundo cognitivo de certos polinizadores. Quando a gente vai para a dispersão de semente, isso não existe. Não há um alvo onde a semente deve chegar. Ou seja, as sementes são espalhadas e, potencialmente, em qualquer lugar, pelo menos potencialmente, elas podem se dar bem, podem germinar e produzir plantas. Em geral, não há um alvo espacialmente concreto, determinado, onde as sementes devem chegar. Com exceção desse grupo de plantas, que são as ervas de passarinho. Vocês talvez já tenham ouvido falar delas. São hemiparasitas, ou seja, exploram o xilema dos hospedeiros, são capazes de realizar a fotossíntese, e bastante comum em regiões tropicais.
Como todo parasita, essas plantas têm adaptações realmente espetaculares. Por exemplo, ali vocês têm uma semente de uma árvore passarinha. Essas sementes são envolvidas por uma substância pegajosa que ajuda essas sementes, faz com que essas sementes se grudem nos galhos e troncos das hospedeiras, das plantas hospedeiras. Essa substância é chamada de piscina, que recobre a semente das ervas de passarinho. Uma vez estabelecida aí, as sementes germinam e se produz uma raiz altamente especializada, chamada austólio, que penetra no tecido das hospedeiras, até atingir o xilema. Então, características bastante especializadas que permitem às ervas de passarinho explorar as suas hospedeiras. No Brasil, a gente tem como mais comuns o gênero Floradendron, às vezes colocado na família Muscácea, às vezes em Santa Lázara, e a família Lorantácea, aqui representado pelo gênero Psittacanthus. Essas são as duas principais grupos de ervas de passarinho no Brasil, embora existam outros espalhados pelo mundo. Aqui a gente vai focar no gênero Floradendron, que é o que nos interessa aqui. E não é um gênero pequeno, é um gênero de 247 espécies, de distribuição basicamente neotropical. Aí vocês veem o Floradendron afine com seus frutos alaranjados. O campus, por exemplo, em abril, março, vocês vão encontrar muitos Floradendron com fruto, por várias árvores hospedeiras, principalmente nos IPs aqui no campus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque os Floradendron mantém uma relação especializada com um grupo de aves do gênero Euphonia, onde estão os caturambos, finfins e outros, mas todos do gênero Euphonia e Chlorophonium, o gênero irmão. As eufônias comem os frutos do Floradendron. Esses frutos são pegajosos, né, por causa da piscina, e para se livrar desses frutos, depois que eles passam pelo tubo digestório, as eufônias esfregam a cloaca nos galhos. E as sementes ficam ali grudadas graças à piscina. Como vocês veem na foto à direita. Bom, o grupo das eufônias é um grupo de clorofônias, né? Esse gênero irmão, é um grupo de 27 espécies espalhadas por toda a região tropical. E evidências aqui e acolá, evidências espalhadas na literatura, dão conta de uma relação bastante especializada entre esses dois parceiros, né? Floradendron e Euphonia. Por exemplo, na Costa Rica, aqui vocês têm algumas espécies de Euphonia listadas no eixo X, de Floradendron listadas no eixo X, e a proporção de visitas às plantas, visitas de florir às plantas, por Euphonia e Chlorophónia em amarelo e azul. Vejam que algumas espécies só são visitadas por Euphonia e Chlorophónia. A pergunta é, por quê? Não há nada, teoricamente, que impeça outras aves de comer esses frutos. São frutos pequenos, macios, até onde a gente sabe não tem nenhuma substância tóxica. Por que outras aves não consomem esses frutos? E essa, basicamente, foi a pergunta fundamental. E norteou isso que eu estou falando aqui para vocês. Qual é o mecanismo subjacente a esse relacionamento especializado? Em outras palavras, por que outras aves não consomem os frutos de Floradendron? E uma outra pergunta, essa primeira que está ali, quão geral é essa especialização, né? E como eu falei para vocês, as evidências são espalhadas na literatura, nenhum trabalho muito concreto e longo foi feito com esse tipo de relação. Bom, para responder essas perguntas, a gente foi à bibliografia, à literatura, para, primeiro, conhecer a frequência das interações envolvendo Floradendron e Euphonia. Segundo, as características, algumas das características de Euphonia, como, por exemplo, o tamanho do corpo, o grau de protigonia e o tempo de passagem intestinal. Quando eu falo tempo de passagem intestinal, eu estou me referindo ao
tempo que as sementes demoram entre a ingestão e serem defecadas. Isso tem a sigla GPT em inglês. E algumas características do fruto, dos frutos de fora dentro. Tamanho do fruto, o conteúdo nutricional e a proporção de polpa semente, ou seja, quanto de polpa há para cada semente, um fruto de fora dentro. Isso todas as informações que a gente conseguiu da literatura, mas uma informação importante, que é a que está embaixo, o comprimento do intestino, não há na literatura. Isso ninguém mede em geral. Então a gente aproveitou de aves mortas atropeladas, mortas em consequência do tráfico de animais, abriu essas aves e mediu o comprimento do intestino de 14 aves frugívoras, incluindo eufônia. Bom, aí já mostrando que essa é, de fato, uma relação frequente, essa interação que eu estou chamando aqui de especializada é, de fato, frequente. Das 1.500 visitas que a gente recuperou da literatura, eufônia fez 83% das visitas. Aí você, obviamente, eufônia, em nenhum lugar, eufônia é muito abundante. Então, por que eufônia é o principal dispersor de foradento? Continua a pergunta. Né? Agora, as características, vamos para as características de foradento. Tá? Primeiro as características químicas. O que vocês veem aqui são distribuições de frequência em cada gráfico de uma série de frutos carnosos, ou seja, frutos que potencialmente as aves comem, frutos carnosos ornitocólicos. Tá? Então, por exemplo, o primeiro lá à esquerda é a distribuição de conteúdo de água dos frutos. Tá? Então, isso é para 381 espécies de frutos carnosos. Vocês veem aqui a distribuição de frequência e a flecha dá a média de foradento. Então, por exemplo, os frutos de foradento, pelo menos aqueles que a gente conseguiu informação, têm 78% do seu peso em água. Depois, lipídios, foradento está aqui, muito pouco lipídio, muito pouca gordura nos frutos, e proteínas, foradento está aqui, também muito pouca proteína. Sobre açúcares, que é outro grupo importante, né? A gente só conseguiu informação para um foradento, esse dado que está aí de 33% do peso seco em açúcar. Então não dá para falar muito sobre açúcares. Porém, a gente pode afirmar que os frutos de foradento são moderadamente ricos em água, mas pobres em lipídios e proteínas. Sobre a morfologia dos frutos. Aqui vocês têm a mesma coisa, né? Ou seja, a distribuição de frequência, de diâmetro do fruto, para mais de 1.500 espécies de frutos carnosos, e a razão polpa-semente. Sobre o diâmetro do fruto, o foradento está aqui, né? Ele ocupa essa faixa aqui, e aqui está a média de foradento. Os frutos de foradento têm apenas 3,8 milímetros de diâmetro, ou seja, são frutos muito pequenos. E a razão polpa-semente, quanto maior essa razão, quer dizer que mais polpa tem o fruto. Os frutos de foradento estão aqui, nesse extremo esquerdo, ou seja, eles têm muito pouca polpa. São pequenos e com pouca polpa. Além disso, o que a gente chama de polpa, do fruto de foradento, é em grande parte ocupado pela vicina. No caso de foradento califórnico, aqui, por exemplo, 42% do peso seco do fruto é vicina. E vicina não é aproveitada pelas aves. Isso sai junto com a semente e faz com que a semente grude nos galhos dos hospedeiros. Portanto, gente, os frutos de foradento têm muita água, pouco lipídio e proteína, são de pequeno tamanho e têm pouca polpa. Isso significa dizer que eles são paupérrimos em nutrientes. Tem pouquíssimo nutrientes para oferecer. Talvez seja aí uma das chaves para entender a relação especializada com o eufônia. Agora vamos ver os frutos de as características de eufônia, das eufônias. Tá? E aí a gente vem para um personagem muito peculiar, que é Peter Lund,
talvez você já tenha ouvido falar. Ele é mais conhecido como paleontólogo, não dinamarquês, foi um dinamarquês, viveu no Brasil no século XIX, na região de Lagoa Santa, onde morreu e onde seu corpo está enterrado. Perlund é conhecido por ter descoberto, feito várias descobertas importantes paleontológicas da megafauna que existiu naquela região do Pleistoceno. Ele também descobriu um dos restos humanos mais antigos do Brasil e das Américas, aquele que ficou conhecido como Homem de Lagoa Santa. Vocês têm aqui uma reconstrução artística do crânio, né, de como seriam as feições desse homem, com cerca de 11 mil anos. Até hoje, um dos vestígios mais antigos que se conhece. Mas, como um bom naturalista, Perlund era curioso e dissecou uma eufônia em 1829, publicou esse trabalho em 1829. E ele descobriu algo muito interessante que até hoje não tem paralelo em nenhuma ave do mundo. Aqui vocês têm o desenho original de Peter Lund, do estômago, da região do estômago, e parte do intestino, do esôfago. Então você tem ali o esôfago, proventrículo e já o intestino. O que falta aqui? Falta moela. O estômago das aves é dividido em duas partes. O estômago glandular, chamado de proventrículo, e a moela, que é o estômago muscular. Aqui vocês veem o estômago de uma galinha, com a moela muito bem desenvolvida. Eufônias não têm moela. Então, aqui à direita, tem a comparação de um estômago normal, digamos assim, com moela, e o estômago de eufônia com, no máximo, uma moela vestigial. Não há moela. Portanto, o trato digestório de eufônia é um tubo reto, sem nenhuma reentrância dada pela moela. Né? Qual é o papel da moela? A moela é o estômago muscular das aves, ou seja, o seu papel é triturar o alimento, e nas aves frugívoras tem o papel de separar a semente da polpa, uma vez que a semente não é de interesse das aves frugívoras. Elas não se alimentam da semente. Então, aqui vocês veem no desenho à esquerda, os frutos descendo pelo esôfago. Na moela são separadas semente e polpa. A semente ou pode voltar e ser regurgitada, ou pode seguir e ser defecada. Esse é o papel da moela. As eufônias não têm moela. Isso é importante a gente lembrar, porque a ausência de moela permite uma passagem mais rápida do alimento, uma vez que o alimento não fica aí, não passa pela moela. Simplesmente passa pelo tubo digestório sem parar na moela. Outra característica única das eufônias é o fato de elas poderem aproveitar nitrogênio exclusivamente de frutos. Esse trabalho aqui feito pelo Mihail Herrera, do México, e colaboradores, mostrou que de 76% a 100% do nitrogênio que as eufônias assimilam vem de frutos. Por que isso é especial, né? Porque frutos são muito pobres em nitrogênio. Então, aqui, essa tabela, ela compara, na primeira linha aqui, insetos, e nas duas últimas linhas, frutos neotropicais e frutos mediterrâneos, da região mediterrânea, em relação a alguns grupos químicos, né? Eu destaquei aqui as proteínas, para vocês verem a comparação. Insetos, muito mais proteínas do que frutos. Então, frutos carnosos, não importa qual, sempre é pobre em proteína. Sempre. Então, ninguém nunca vai conseguir viver comendo fruto. Só, exclusivamente fruto. Em algum momento vai ter que comer proteína. Né? As aves frugívoras fazem isso. A maioria delas. Precisam complementar a sua dieta com insetos, por exemplo. Né? As eufônias não. As eufônias são capazes de retirar todo o nitrogênio que precisam dos frutos. Então vamos ver as características que a gente levantou das eufônias. Primeiro, a massa corpórea.
de mais de 1.300 aves frugívoras. O que eu estou chamando de aves frugívoras aqui são aves com mais de 50% de frutos na dieta. Aqui está a flechinha indicando a média das eufônias, 13,2 gramas de média. Ou seja, são aves muito pequenas. O grau de frugivoria, ou seja, quanto de fruto elas consomem. Aqui está a flechinha, 87%. Consomem bastante fruta. Isso do conjunto das eufônias, né? De todas as espécies de eufônia. E agora o comprimento do intestino. Por que o comprimento do intestino é importante? Porque o comprimento do intestino depende da superfície de absorção de nutrientes. Quanto maior o comprimento, mais superfície de absorção de nutrientes. Né? Aqui vocês têm uma relação no eixo X, a massa corpórea, em logaritmo, e no eixo Y, o comprimento do intestino de várias aves. Estão listadas aqui várias aves frugívoras, todas frugívoras, em maior ou menor grau. E em vermelho, os pontinhos vermelhos ali, são eufônias. Todas eufônias. Quando a gente faz a correlação com esse conjunto de dados, essa correlação não é significativa, como vocês podem ver aqui embaixo. Se eu tiro, então aqui estão as eufônias. Se eu tiro eufônia, essa correlação fica altamente significativa. Ou seja, eufônia tem um intestino mais longo do que esperado por simples relações alométricas. E quando eu estou falando da relação alométrica, é aquela que eu esperaria simplesmente um crescimento proporcional do intestino em relação à massa corpórea. Tá? Se a gente volta aqui, vocês veem que com eufônia essa relação não se mantém. Se eu tiro eufônia, aí essa relação é bastante significativa. Tá? Na verdade, o fato de eufônia ter uma relação, um intestino comprido, já estava evidente lá no trabalho do Peter Lund, que tem esse desenho aí, mostrando um intestino bastante anovelado. Isso já é evidente por esse desenho. Bom, a reunião dessas características, ou seja, pequeno tamanho, um alto grau de frugivoria e ausência da moela, me diz que eufônia tem um rápido trânsito intestinal, ou seja, as sementes passam rapidamente pelo intestino. Vamos ver se isso é verdade, né? E para isso, eu selecionei aqui algumas das aves mais frugívoras que existem no mundo. Vocês têm aqui comprimento do intestino na primeira coluna, o tempo de passagem de sementes pelo intestino e a taxa de passagem, ou seja, a velocidade com que as sementes passam, em milímetros por minuto. E aqui embaixo, Euphonia violácea. Veja que Euphonia violácea tem um tempo de passagem muito maior do que algumas das aves mais frugívoras do mundo. E a gente sabe da literatura que dietas com baixo teor de nutrientes são toleráveis se as aves puderem consumir e digerir um grande volume de alimento. Portanto, gente, a combinação de pequeno tamanho e, portanto, uma relativa baixa necessidade de energia, um longo intestino que tem uma longa superfície de absorção de nutrientes, um rápido trânsito intestinal e a capacidade de aproveitar nitrogênio exclusivamente de frutos, faz com que os frutos paupérrimos de nutrientes de Phodadendron sejam interessantes e aproveitáveis por Euphonia, mas não por outras aves. E, portanto, isso pode ser, a combinação dessas características pode ser a chave para a gente entender por que, afinal, que mecanismo está por trás dessa relação especializada entre Euphonia e Phodadendron. E, de outra forma, não tem uma resposta ainda, apesar de essa relação ser conhecida já há bastante tempo. É curioso que Euphonia mantém relações especializadas com outras plantas, outras epífitas,
da Mata Atlântica, por exemplo. Né? Esse trabalho aqui foi feito não com foradeno, mas com ripsalis. Não é um parasita, é uma planta epífita de outra família, ripsalis é cactácea, mas os frutos de ripsalis são muito parecidos com os frutos de foradeno. Eles são parecidos morfologicamente e são parecidos quimicamente. Muita água, pouca proteína, pouquíssimo lipídio e nada muito impressionante em termos de açúcar. Ou seja, são bolinhas aquosas com um pouquinho de açúcar. É isso o fruto de ripsalis. Não surpreendentemente, eufônias remove 60% dos frutos de ripsalis. Ou seja, é uma relação bastante especializada, até onde a gente pode encontrar relação especializada em sistemas de dispersão genética. Então, aqui também, essa mesma sequência de ideias que eu falei para vocês envolvendo o foradeno pode estar envolvido. É isso, gente. Obrigado.